os negociadores de tentar. Acho que são duas coisas, né, que acontecem em Bonn. A primeira é que é o momento, é o primeiro momento em que eles se encontram, é a primeira sessão formal de negociação do ano. Evidentemente tem reuniões antes e depois, mas essa é a primeira na qual as pessoas se debruçam sobre a agenda, que espera-se que seja a agenda da COP. E a ideia sempre é tentar azeitar coisas, resolver diferenças e tentar sair de bom com encaminhamentos, com textos de negociação que possam ser trabalhados durante a COP no final do ano. Já houve no passado, antes do Acordo de Paris, um momento em que Bonn foi super importante para a presidência francesa da COP 21. Ela designou um par de espécies de super facilitadores para tentar trabalhar já o pacotaço, o Ale vai lembrar disso, né? Era o Ahmed Djoklaf, que é um paquistanês, e eu não lembro o nome do americano. Mas aquilo foi fundamental para construir confiança entre as partes, para que todo mundo pudesse meio que se apropriar daquele documento que eles rascunharam, que viria a ser, foi encaminhado depois para a negociação de Paris. Então, nos anos bons, Bonn tem essa importância de ser esse lugar aí, como diz Roberto Kais, uma preliminar da COP. Nos anos ruins, que foram os últimos anos, Bonn virou uma espécie de jardim de infância onde as criancinhas vão lá para testar os limites. Então, os países vão lá, aproveitam que não tem muita atenção e que o custo político de fazer besteira é mais baixo, e eles repetem as suas posições de sempre. Os diplomatas ficam lá botando ruído na conversa, atrapalham a negociação, e não vai ter um ministro lá, porque é uma sessão que não tem obrigação nenhuma de entregar uma deliberação. Então, em geral, esses ruídos, eles, nos últimos anos, eles têm saído de bom, altos, e a sessão entrega para a COP basicamente um pepino para resolver, e às vezes você perde tempo, perde 2 semanas nas quais as coisas poderiam ter sido melhor encaminhadas e não foram. Lembrando o espetacular, divertidíssimo ano de 2023, que enquanto o Canadá inteiro pegava fogo, os negociadores reunidos em Bonn conseguiram nem não adotar sequer a agenda da reunião durante 9 dias. Então, corta para 2025, presidência brasileira da COP30, e a presidência brasileira da COP30 tinha um plano. Nós vamos make Bonn great again. Nós vamos tentar minimizar os ruídos e vamos chegar lá. Primeiro, a gente vai antecipar o trabalho, o início do trabalho em um dia. Vamos botar os amiguinhos tudo junto ali para os amiguinhos dizerem, né, o que está incomodando. Uma rodinha de, como chama isso? Terapia de grupo, né, que eles chamaram de Day Zero da negociação. Aí fizeram 3 perguntas para os diplomatas. O que você faria se pudesse ter tido um dia a mais para negociar em Baku? O que a sua delegação está disposta a trazer para contribuir aqui para a conversa? E a outra pergunta eu não lembro qual era. E eles tinham também um plano de focar a SB 62 em 3 prioridades: transição justa, o chamado Diálogo dos Emirados Árabes para a implementação do Balanço Global do Acordo de Paris e o pacote de adaptação, que era, né, e a Tainá vai falar mais sobre isso, a low-hanging fruit, a coisa fácil de resolver e que eles esperavam uma decisão rápida na COP de Belém. Deu errado. Né? Acabou que a adaptação foi a coisa que mais esticou a sessão e a Mari vai explicar por quê. A dica começa com D e termina com eiro.
Então, eu já falei demais, eu vou apresentar aqui as pessoas que vão contar como é que foi a SB 62 para vocês. A gente vai começar com a Marina Guião, da La Clima, que vai falar sobre financiamento. Depois, Stella Hirschman, minha dona, vai falar sobre o balanço global e transição justa. Transição justa que talvez tenha sido o grande resultado, aí, o proto-resultado da SB 62. A Tainá Gutierrez vai falar sobre a adaptação e todas as suas complexidades. O Alexandre Prado vai falar sobre o pacote de natureza e sinergias entre as convenções. Eu vou dar 5 minutos para cada um, mas 5 minutos sem um enforcement muito rigoroso. Então a gente tem tempo, como a gente vai ter 1 hora e meia, a gente pode passar um pouquinho. É, então vou começar com a Marina, perguntando se foi bom para você, Marina. Foi bom. Ai, bom, vamos lá. Obrigada pela apresentação, Cláudio. Valeu todo mundo que está aqui. Acho que a gente teve 2 semanas que, enfim, fomos com muitas expectativas. COP vem para o Brasil e saímos de lá. é, Conseguimos algumas coisas, mas outras ainda estão muito tensas. E principalmente com relação a financiamento. Vou deixar por último a briga de agenda, vou falar sobre isso, mas primeiro vou falar sobre outros eventos mandatados. Financiamento não tem itens na agenda formal tão, enfim, famosos, glamourosos, ou que estão tendo muitos problemas, mas o que teve mais atenção durante o Bonn foram 2 eventos que estavam mandatados de decisões anteriores. As consultas do mapa do caminho de Baku a Belém para mobilizar 1,3 trilhão de financiamento, que vem do mandato do NCQG do ano passado, e os diálogos de Sharm el-Sheikh sobre o artigo 2.1c. Então, vou focar basicamente nesses 2 tópicos, depois falo um pouco sobre a briga de agenda no 9.1. Enfim, pode dar o que falar até a COP30. Começando com a decisão do NCQG, ele foi decidido, né, essa nova meta global de 300 bilhões de dólares por ano até 2035, mas também chamou que a presidência do Azerbaijão da COP29 e a presidência da COP30, em consulta com as partes, criassem esse mapa do caminho, esse roadmap, para mobilizar 1,3 trilhão de financiamento, também reconhecendo que as necessidades dos países em desenvolvimento são muito maiores do que 300 bilhões anualmente. Mas não é um item de agenda negociável, não é um item de agenda que as partes discutem cada linha, cada palavra, tem um pouco mais de liberdade, a caneta está na mão das duas presidências. Então, em Bonn, a gente teve 2 consultas, uma com as partes e outra com outros stakeholders, então, basicamente, é, atores não governamentais. E na consulta com as partes foi chaired pelas duas presidências, e na consulta com os stakeholders, a gente também teve a presença do Ministério da Fazenda do Brasil, na pessoa da Tatiana Rosito, representando o Círculo de Ministros de Financiamento. O que é esse Círculo de Ministros de Finanças? Foi uma coisa que a presidência do Brasil criou para assessorar com inputs para esse roadmap no final do ano. Então, essa conexão entre tanto o ciclo de ministros quanto o roadmap ainda não está muito clara, mas vou falar um pouco mais disso depois. Voltando para a primeira consulta com as partes, o que foi por estar ainda muito aberto, por ainda não ter muita clareza do que de fato vai ser esse roadmap, os posicionamentos foram para todos os lados. A gente teve partes, principalmente de países de desenvolvimento, colocando financiamento para adaptação como crucial, também destacando elementos de qualidade do financiamento, não só de quantidade. Tudo bem se a gente chegar a 1,3 trilhão, mas se isso for aumentar o endividamento, se isso não for solucionar problemas de acesso, isso não vai ser bom. O roadmap não vai solucionar os problemas principais, enquanto majoritariamente países desenvolvidos chamando para uma ampla variedade de fontes de recursos, falando sobre a importância de mobilizar mais financiamento privado e como que esses outros atores entram na jogada também. Foram comentários de um espectro muito grande, o que mostra que ainda não tem muita clareza do que esse roadmap de fato vai entregar.
E falando em negociações paralelas, ou em outros workshops, ou em outros diálogos sobre financiamento, a gente até escutou é, algumas partes chamando o roadmap apenas de uma call to action, um chamado para ação, para mobilizar atores de fora da convenção, ou então um outro lado dizendo que esperava que o roadmap fechasse algumas lacunas do NCTG, ou que tivesse até metas específicas, o que é uma discussão se não reabriria a decisão do NCTG, o que seria um grande problema que a gente acho que seria difícil, porque isso pode até, enfim, water down o que a gente conseguiu. Ou então que o roadmap reforçasse a responsabilidade dos países desenvolvidos em prover o financiamento para países em desenvolvimento. Isso foram algumas dessas percepções compartilhadas. Já na consulta com, né, os atores não estatais, não stakeholders, como falei, tivemos a presença da Tatiana Rosito, representando o Ministério da Fazenda. Ela está liderando esse ciclo de ministros da Fazenda, de Finanças, que eles vão apresentar também um relatório para servir de inputs para o roadmap, mas esse relatório ele não necessariamente está relacionado com os processos da NSCC. Então, as prioridades que eles vão apresentar nesse relatório, a gente teve um primeiro draft, não é um draft público, ele está sendo discutido entre os ministros, agora em Sevilha, na Conferência de Financiamento para Desenvolvimento, e ele é baseado nas 5 prioridades que foram apresentadas lá em Bonn. E elas incluem reformas dos bancos multilaterais de desenvolvimento, expansão de financiamento convencional e dos fundos climáticos, criação de plataformas nacionais, as tais country platforms, que é algo que, enfim, a presidência do Brasil também tem falado bastante como crucial nessa fase de implementação da convenção, o desenvolvimento de instrumentos financeiros inovadores para a mobilização de capital privado e fortalecimento de estruturas regulatórias para financiamento climático. Então, essas 5 prioridades, elas não necessariamente conversam com as estruturas da NSCC, mas vai ser um relatório que vai, enfim, servir de input para esse roadmap. De maneira geral, como eu falei, teve uma frustração com essa falta de clareza sobre até como as contribuições feitas durante a consulta, tanto por partes como não partes, vão ser incluídas no mapa do caminho, no final. Então, ainda tem, enfim, algumas dúvidas sobre como isso vai chegar na COP. Mas, de maneira geral, o caminho que a gente tem até a COP, ela se desdobra em dois lados. Como esse roadmap ele vai ser reconhecido de alguma forma em alguma decisão da COP30, ou se ele só vai ser take note, se ele vai ser só considerado ou se ele vai entrar e ser vinculado em algum item da negociação, isso ainda é uma questão, então, essa conexão com a NFCC. E o outro lado é que sinais ou caminhos que esse roadmap pode desenvolver para engajar diferentes partes fora desse processo, porque a gente entende que sim, vai ser necessária a mobilização de capital privado para chegar a 1,3 trilhão, mas setor privado não é uma parte na convenção. Então, como que esse roadmap também vai conversar com áreas externas? Isso foram algumas questões que foram compartilhadas nessa consulta. No começo do ano, a gente teve o lançamento de um plano de trabalho das presidências, e a ideia inicial seria ter um primeiro rascunho no começo de setembro. Não sabemos de fato se essa data ainda vai seguir, mas esse ainda é o plano de trabalho que está apresentado. O mandato que existe é que na COP30 as duas presidências precisam apresentar esse relatório. Isso é o que a gente teve em Bonn. Foram consultas, não foram negociações. E a ideia é que as presidências continuem consultando para chegarem nesse resultado no final do ano. Agora, o que a gente teve sobre o artigo 2.1c? Talvez algumas pessoas não sejam tão nerds de linguagens e parágrafos, então eu vou colar aqui no nosso Eu chat. já ia te É, pedir para fazer isso. sim, eu vou colar no nosso chat o que é o artigo 2.1c. Ele fala, o artigo 2, basicamente, do Acordo de Paris, fala sobre os grandes objetivos do Acordo de Paris. O ponto 1A fala sobre manter a temperatura well below 2 graus e fazer todos os esforços possíveis para manter em 1,5. O segundo fala sobre aumentar a capacidade de adaptação aos impactos da crise climática e desenvolver resiliência climática. E o 2.1c fala sobre tornar os fluxos financeiros consistentes com, enfim, caminhos para baixas emissões, objetivos do Acordo de Paris e desenvolvimento de resiliência ao clima. Mas esse artigo ele não é muito bem
enfim, não existe um entendimento muito claro sobre o que ele significa para todas as partes ou como ele pode ser operacionalizado. Então, em Sharm el-Sheikh, na COP27, foi lançado um diálogo para que as partes trocassem ideias sobre o que exatamente, como diálogo, esse artigo poderia ser operacionalizado, como ele era interpretado, e depois, né, um ano depois, um ano de diálogos, eles estenderam para mais 2 anos. Então, a gente tem dois por ano, a gente está, dois workshops por ano. Então, esse foi o quinto, né? Então, terceiro ano de diálogo, quinto workshop. E o que foi discutido foram, enfim, algumas apresentações de alguns especialistas sobre casos de estudo sobre adaptação, depois sobre transição justa e depois sobre como o artigo 2.1c pode ajudar a apoiar a implementação do NCQG. O que acontece é que esses workshops, eles são a parte mais interessante desses workshops é quando as partes conseguem trocar opiniões sobre e posicionamentos sobre o artigo em si, ou sobre como ele é interpretado, como ele vai ser reconhecido, ou depois seguir na negociação. Mas a maior parte dos workshops são apresentações de especialistas sobre esses três tópicos que eu mencionei, e acabou que no final dos 2 dias de workshop a gente ficou sem tempo para aprofundar nas discussões. A maioria dos negociadores de financiamento não iam estar em Bonn na segunda semana, então, acabou cortando no meio, não teve muito espaço para que fosse de fato debatido o escopo do artigo. E o próximo workshop, antes da CMA7, a CMA é Convenção, é, dentro da COP existe CMA, que é para discutir o Acordo de Paris, e o artigo da Constituição está dentro do Acordo de Paris. O próximo workshop vai acontecer antes da COP, ele vai ser só para isso, então, em teoria, não vamos ter é, a presença de especialistas fazendo a apresentação de casos de estudo, mas mais foco em mesmo algo mais parecido com uma negociação, o que a gente não teve em Bonn, porque em Bonn foi a maior parte dos especialistas apresentando. Então, o que a gente está esperando para a COP é qual vai ser a continuidade disso? Se vai continuar em formato de diálogo, ou se a forma mais eficaz vai ser a gente só ter um item de agenda na negociação e isso, enfim, dar uma continuidade mais pensando no processo de implementação, mas ainda não está muito claro. A ideia, o workshop, eu escutei de algumas partes que a ideia, o melhor momento seria na Climate Week da África, mas a agenda preliminar da Climate Week da África saiu e não tinha nada falando do 2.1c. Tinha muita coisa sobre financiamento, tanto financiamento para adaptação, capacity building para entender como acessar as necessidades dos países em desenvolvimento e também troca de ideias. hum, Esqueci agora o outro, mas eram três coisas sobre financiamento da Climate Gráfica, mas nenhuma sobre o 2.1c. Mas ainda pode ser, não tá confirmado. Isso que tivemos em Bonn, sobre o diálogo desse artigo, que é uma grande caixa preta, mas que é crucial, porque para a gente conseguir implementar o Acordo de Paris, a gente precisa de sistemas financeiros que estejam alinhados com esses objetivos. Acho que já passei muito do meu tempo, mas eu queria falar 2 minutos da construção Passou, do mas tem que 2.1. falar da treta. Sim, eu vou falar. É, o que aconteceu? 2 semanas, eu acho que foi bem no final de maio, ou no comecinho de junho, os LMDCs, que é Like-Minded Developing Countries, a Bolívia apresentou em nome desse grupo, propostas de novos itens para estarem na agenda. Uma proposta sobre medidas unilaterais de mercado e uma proposta sobre o artigo 9.1, para ser discutido o artigo 9.1. O que acontece? Vamos lá de novo colar o artigo 9.1 aqui para que todo mundo saiba do que estamos falando. O artigo 9.1 é um dos artigos mais fortes do Acordo de Paris, porque ele tem o shall, e não só encourage, encorajar, que os países desenvolvidos deverão fornecer recursos financeiros para auxiliar os países em desenvolvimento no que diz respeito à mitigação, adaptação e em continuidade com as obrigações da Convenção. O que acontece? Como eu comecei a minha apresentação, não tem atualmente um item de agenda de negociação falando sobre financiamento. Então, o financiamento está em todos os lados. Uma grande frustração com o resultado do NCQG no ano passado faz com que os LMDCs propusessem um item de agenda somente para discutir o 9.1, com, enfim, o objetivo de considerar e acessar como os países desenvolvidos estão, de fato, seguindo com esse compromisso ou não, que foi acordado no Acordo de Paris.
O que aconteceu é que as medidas unilaterais de mercado, elas passaram, depois de 2 dias, se for contar com o dia zero, 3 dias de briga de agenda, a gente conseguiu que a plenária começasse, mas as medidas unilaterais, elas foram como uma nota de rodapé para dentro do Just Transition, das negociações de transição justa, e o artigo 9.1, o compromise ali que conseguiram chegar é que os co-chairs do SB fariam consultas substanciais com as partes sobre o artigo 9.1 e iam, enfim, considerar o que foi compartilhado para reconsiderar isso na COP30, inclusive pensando na possibilidade de ser um item de agenda único. A grande briga é que os países desenvolvidos, que estavam, enfim, sendo call out no artigo 9.1, eles querem falar sobre o artigo 9.1 como um todo, e foi isso que eles propuseram na consulta, que aconteceu com as partes, mas o artigo 9 como um todo, ele misturaria o shall com o encourage, então um artigo muito forte de responsabilidade com um artigo que só fala de encorajamento, de fluxo financeiro para países em desenvolvimento. Então, uma questão enfim, que ainda está em cima da mesa e que já foi proposto como item de agenda para estar na COP e do lado dos SBs co-chairs, dos co-presidentes da sessão, eles só vão considerar isso novamente na COP30. Mas é algo para a gente prestar atenção, porque isso pode bloquear a agenda novamente, dado a percepção de que o NCTG é insuficiente e a necessidade de um item que permita com que os países em desenvolvido, em países em desenvolvimento, falem sobre essas necessidades, se elas estão sendo, enfim, correspondidas ou não. Acho que é isso. Boa. Obrigado, Marina. Talvez eu devesse ter prometido algum enforcement, né, do tempo. Mas como a Estela tem dois assuntos, ela vai ter 10 minutos. Vai lá, Eu Estela. tava contando com isso. Bom, me pediram para falar de Just Transition e também do balanço global. E esses dois temas, como o Cláudio mencionou, né, eles foram colocados como prioritários pela presidência brasileira na sua terceira carta, salvo engano. E aí isso teve reflexo desde coisas bobas, assim, mas que fazem toda a diferença, tá? Na negociação Just Transition teve a troca de facilitadores para facilitadores que são mais proativos, teve mais tempo de negociação e de salas maiores e possibilidade de estender as horas de negociação. Então, esse tipo de coisa acaba ajudando nas negociações. E aí eu vou começar com transição justa. Lembrando que o Programa de Transição Justa ele foi criado na COP27 e operacionalizado na COP28, né? Tanto que ele se chama Programa de Trabalho de Transição Justa dos Emirados Árabes Unidos. E aí foi se definida nessa operacionalização a realização desses diálogos e que ele ia funcionar até 2026, pelo menos. Na COP29, as partes deveriam ter, né, aprofundado ali o escopo, as atividades, do que esse programa poderia entregar, mas não foi possível ter um consenso na COP29, nenhuma decisão foi adotada lá, deu o que a gente chama de regra 16, e para quem não acompanha o que é regra 16, é quando basicamente a gente zera o jogo, né? A gente perde todo o trabalho que foi feito naquela reunião e as conversas ficam prometidas de recomeçarem no próximo encontro. E aí, depois de terem desperdiçado essas incontáveis horas de trabalho no ano passado, esse ano as partes, nesse item específico de agenda, pareciam estar mais abertas ao diálogo, mais construtivas. Isso foi mencionado no Panamá, quando eles tiveram um dos diálogos do programa. E de lá para cá, esse foi um clima que foi. Acho que essa foi a sala que o clima estava mais colaborativo, no espírito de construir realmente um texto. E aí, como foi mencionado, né, a gente perdeu os 2 primeiros dias de negociação em Bonn por causa da briga de agenda, que eu acho que ela não era tão esperada, ela aconteceu apesar do Brasil ter pediam, por favor, para as partes não incluírem novos itens de agenda, e mesmo assim, né, a gente viu esses dois itens que a E a Marina. Índia, sim, eu prometo, eu prometo. Exatamente. E aí a gente viu esses dois itens que a Marina mencionou,
E o item 9.1 que a Marina explorou, eu acho que não é que ele pode travar a agenda, assim, eu acho que está ali quase que uma promessa de problema para a COP em novembro, tá? Eu acho que assim, se a gente não tiver um encaminhamento muito bem costurado daqui até novembro, a gente já pode se preparar para isso. E o item sobre medidas unilaterais, a medida foi abordar ele em outros itens de agenda, mas nominalmente se falou que isso seria abordado no Programa de Trabalho de Transição Justa. E aí, quando as negociações finalmente começaram, no resto, né, da primeira semana, os cofacilitadores adotaram uma estratégia que era de ouvir as partes em relação a 7 temas, 7 elementos que eles tinham selecionado como elementos importantes da decisão que eles querem ver. E parecia que a gente estava ali um pouco assim, dava uma certa agonia, né? A gente não ter texto e ver como que isso realmente ia ser trabalhado, mas eu acho que foi uma estratégia acertada, assim, né? Até pelo fruto que ela gerou, de realmente colher as visões e as posições. E aí, claro, você já via aquelas divisões que a gente já sabia do ano passado, né? Norte Global querendo focar muito na transição dos trabalhadores, e Sul Global querendo ver um programa mais amplo, mais holístico. Mas no final dessa primeira semana, no início da segunda semana, a gente tem a primeira versão de uma nota informal feita pelos cofacilitadores e que, desde o início, eu acho que ela foi tida como bem balanceada, assim, por mais que algumas partes ali expressaram seus descontentamentos, queriam ver algumas mudanças, mas não foi como a gente viu em outras salas, né, como se tivesse aterrissado uma bomba. Ela foi uma nota que foi trabalhada e eles foram muito estratégicos também, os cofacilitadores, porque eles pegaram os temas mais difíceis, que eles sabiam que não ia ser possível ter consenso em bom, e eles deixaram da maneira mais vaga, genérica possível, como se ele tivesse literalmente um placeholder. E aí eles falam, isso vai ser tema da nossa discussão, mas não vai ser agora. Eu acho que isso foi um movimento estratégico para evitar bloqueios. Então, eles fizeram isso. Foram 3 temas, né, que tinham mais divergência. O primeiro, sobre o espaço dedicado a medidas unilaterais, que, como eu disse, bloqueou a agenda, e o termo medidas unilaterais não é nem aceito pela União Europeia, para vocês terem uma ideia, eles sempre fazem ali um contorno com a linguagem. As opções de implementação do programa, então, o que o programa pode trazer de concreto, né, de implementação. E também teve um terceiro tema que trouxe muita discussão, principalmente no final, foi a última treta, assim, quando tudo parecia estar pronto para ser adotado, se teve uma discussão sobre uma linguagem de transição energética, acesso a energias renováveis, acesso à energia limpa, que acabou bloqueando ali no final, até porque traz uma menção a combustíveis fósseis, que é super relevante, mas a gente pode falar um pouquinho mais disso se tiver interesse na hora das perguntas. Essa nota informal, que, né, como eu falei, ela foi tida como balanceada, e aí as partes mostraram bastante flexibilidade para acomodar as posições. Eu acho que isso também faz parte desse caldo de um espírito de construção, talvez do tal mutirão que o Brasil tenha falado tanto. E aí, apesar desses embrólios que a gente teve, principalmente esse do medidas unilaterais e dos combustíveis fósseis, a gente teve 2 sessões informais no penúltimo dia, e aí eles acabaram conseguindo encontrar, tiveram flexibilidade tanto dos países envolvidos quanto dos países em desenvolvimento e conseguiram acomodar textos que todo mundo poderia viver. Até porque essa nota informal, gente, tudo pode acontecer com ela. Não teve uma discussão linha a linha do texto, pode entrar novas coisas, podem sair coisas, então realmente é um texto bem básico, mas já é melhor do que o que a gente tinha antes e foi bastante celebrado tanto pelas partes como pela sociedade civil, como uma boa base de conversa para Belém. O que é raro de acontecer, porque normalmente quando as partes celebram a sociedade civil, não muito. Quando todo mundo. É raro, né, todo mundo celebrar uma coisa, e eu acho que isso foi um caso bem especial, por isso que deu um certo ânimo nas pessoas que estavam acompanhando essa sala.
Então, assim, a gente tem esse placeholder, né, ainda que como placeholder é o primeiro texto que inclui entre as opções, e aí quando eu digo entre as opções, tem inclusive a opção de passar para 2026 essa decisão e não ser tomada agora, tá? Mas tem a possibilidade de ter um mecanismo, e por mecanismo, eu queria dizer aqui que esse é o grande pedido da sociedade civil global, é que o programa de transição justa, ele tem um mecanismo, um arranjo institucional, né, que trate da implementação da transição justa, que é o chamado BAM, que é o Mecanismo de Ação de Belém. E aí ele está previsto, né? Ele, todas as outras possibilidades, uma plataforma, enfim, tem todas as possibilidades, manter os arranjos que já existem sendo revisitados. Ele está no parágrafo 28 da decisão, posso colocar depois o link aqui do que foi adotado. E aí a gente parece gostar muito de parágrafos 28 controversos, porque o parágrafo 28 também é o parágrafo mais controverso do balanço global. Mas esse mecanismo, essa proposta de mecanismo que aparece no texto, ainda que só ele seja citado, não tem nenhuma explicação, ele é uma proposta da sociedade civil que não estava nem sendo considerada. Ela ainda é a proposta mais polarizada, que divide mais as opiniões, mas é uma ideia de reunir tanto um braço de conhecimento como um braço de implementação e você trazer atores diferentes para serem coordenados, porque a gente sabe que são transições muito diferentes que precisam acontecer, contextos muito diferentes, atores que não necessariamente estão restritos ao UNFCCC, e esse mecanismo, a ideia é trazer tudo isso para a gente realmente conseguir tirar do papel a transição justa. Esse texto ele também traz princípios, né? Ele fala como que a transição justa precisa ser incorporada nos planos climáticos domésticos e dá alguns princípios, algumas orientações importantes. Por exemplo, foi a primeira vez que a gente tem a menção a gênero e afrodescendentes, que é uma luta da sociedade civil brasileira, que foi levada pela diplomacia brasileira adiante e que entrou no texto final. Então, acho que sobre a transição justa é isso. Os temas mais espinhosos ficaram para Belém. A gente tem esse otimismo saindo de bom em relação a esse tema, mas a verdade verdadeira é que as negociações reais estão por vir, assim, e são grandes brigas que a gente vai ter que ter em Belém, principalmente, mas que tem que ser construído aí, ser feito um trabalho daqui até lá porque é isso, como eu falei, as negociações ainda vão acontecer parágrafo por parágrafo, os temas mais espinhosos não foram tocados, inclusive o tema que travou a agenda e uma operacionalização que nunca é fácil de ser negociada com visões tão díspares, né? A gente tem uma longa estrada, mas eu acho que a gente está no caminho correto e a gente precisa lutar para que as coisas boas fiquem. E aí eu já vou passar para balanço global. Eu vou focar. Estela, só duas coisas. Primeiro, eu não sei se você explicou que diabo é placeholder Placeholder. para os não pervertidos. E a outra é que você falou 10 minutos só na primeira parte, só para você se policiar um pouquinho aí. Tá bom. Bom, placeholder assim, uma reserva de um espaço para se conversar. Então, literalmente, a palavra aparece ali, indicando que aquilo ali vai ter que ser conversado, mas sem detalhamento. E aí eu vou tentar falar mais rápido sobre o diálogo dos Emirados Árabes Unidos sobre a implementação dos resultados do Balanço Global, que foi Até porque deu concluído. tudo errado. O balanço global foi concluído em 23, na COP 28, e esse diálogo foi com a outra prioridade da presidência, justamente por ser um espaço que a gente poderia falar sobre as coisas que não estão sendo implementadas da forma que deveriam, dessa decisão de 2023, inclusive a questão dos combustíveis fósseis. Ano passado, esse tema também deu regra 16, que é aquela que zera o jogo, ela é um tema super controverso, com visões muito polarizadas, que eu vou explicar daqui a pouco, porque elas se reproduziram. Mas antes de bom começar, eu não sei se era uma ilusão, mas tinha essa ideia de que a gente poderia continuar, apesar de ter dado a regra 16, que zera o jogo, que a gente poderia aproveitar o que foi discutido em Baku, porque ali as partes tinham chegado num espaço comum, numa decisão comum sobre o escopo, que é dos dois assuntos mais difíceis desse tema. E aí e só faltava discutir a modalidade de como que isso ia ser trabalhado.
Só que foi um engano isso, porque desde o início de Bonn, as falas foram extremamente polarizadas e tensionadas. Essa tentativa dos facilitadores e do Brasil caiu por terra logo nas primeiras sessões, porque os países como os sauditas, a Índia, a China, a Bolívia, disseram que isso não ia ser possível, que eles precisavam rediscutir tudo, que o que eles tinham em Baku, isso mudou, o contexto mudou, tudo mudou. Teve, né, o NCQG, que foi um fracasso. Então, eles iam voltar tudo e eles estavam dispostos, inclusive, a ficar discutindo o que seria esse diálogo até acabar o mandato em 2028. Teve essa fala, assim. Então, durante 2 semanas, a gente viu essa divisão fundamental entre os países que faziam uma certa confusão, entre muitas aspas, porque, na verdade, é proposital, sobre o que é esse diálogo, que não é, que a implementação do GST é pelas NDCs e elas são nacionalmente determinadas, que a gente não pode cherry picking, né? A gente não pode escolher certos itens do GST, que não querem um mini GST de novo, que não querem atualizações anuais das NDCs. Então, ficava se tendo como se fosse uma grande dúvida, sendo que eles já tinham conversado sobre tudo isso, e aí se dividia, Não querem sabe? avaliação de progresso coletivo. Não querem avaliação de progresso coletivo, que seria um mini GST de novo, né? E, na verdade, é isso. Alguns países querem um foco maior em mitigação do GST, inclusive combustível fóssil, mas não só. E outros querem que seja um diálogo muito ligado a financiamento, até porque essa decisão de ter esse diálogo ficou num subtítulo de finanças e eles usam isso como a justificativa para ter essa conversa focada em finanças. No penúltimo dia. Teve uma proposta de texto que foi apresentada pelos facilitadores, mas que falava muito dos pleitos dos países em desenvolvimento, né, muito focada nessa coisa de financiamento e modalidades mais fracas. E aí eles prontamente aceitaram, beleza, esse vai ser o texto para Belém. Mas os países desenvolvidos, eles queriam inserções, não aceitavam aquele texto, e aí uma nova versão foi feita, e aí muito mais ampla, que falava de 7 opções de escopo, tentando refletir tanto os argumentos do norte quanto do sul. E aí, os países mais linha dura, né, em desenvolvimento, que tinham falado que só iam aceitar intervenções cirúrgicas, não conseguiram aceitar esse texto mais amplo. E aí, diante desse impasse, acho que foi a Índia que propôs que então se encaminhassem os dois textos para Belém. Já que a gente não tem tempo para fazer um merge desses dois textos, uma fusão desses dois textos, manda os dois para Belém, em Belém a gente resolve. Foi isso que foi adotado. Então, é muito ruim, porque a gente vai ter que ter um trabalho em Belém de fazer uma acomodação desses dois textos, mas também é melhor do que nada. Então, é isso, é já uma promessa de brigas para Belém em relação a esse item. E é isso, eu acho que o sucesso enfim, depois a gente pode falar um pouquinho sobre outras coisas relacionadas ao GST. Fico por aqui. Boa. Obrigado, Estela. Cadê a dona do gato? Tainá Gutierrez. A adaptação. A dona do gato. Bom dia, gente. Vocês me escutam bem? Sim? Sim. Bom dia e um abraço especial aos meus guerreiros e guerreiras do GGA. Não sei quantos estão aí, que enfrentaram 14 horas ininterruptas no último dia de conferência. Mas, bom, estou aqui para falar dessa agenda de adaptação, que foi a maior agenda em termos de quantidade de itens e também tempo que ela levou para ser resolvida, contrariando as expectativas do governo, que eram expectativas baseadas em desejos e vontades e não na realidade dos fatos, mas isso daí a gente deixa só aqui no bastidor. Mas foi uma agenda que tinha, a depender da sua consideração, 5 a 7 itens de negociação. A gente tinha 5 itens oficiais, né? A meta global de adaptação, os planos nacionais de adaptação, o comitê de adaptação, a comunicação para adaptação, o plano Nairobi,
que se voltava aos estudos sobre impactos e vulnerabilidades climáticas na adaptação, e mais duas agendas que eu considero relacionadas, que é a agenda de capacity building, né, que é essa agenda de capacidades, e a agenda dos países menos desenvolvidos, né, que trabalhou muito com a agenda de INEPs, com a agenda dos Planos Nacionais de Adaptação. Então, ao todo, a gente tinha aí 7 agendas que estavam falando de adaptação em bom. Acho que do mais importante que a gente tem para trazer é que desse completo de agendas, o programa Nairobi foi o único que teve uma conclusão em bom, uma conclusão efetiva no sentido de fechar a agenda. Então, ela foi praticamente encaminhada, porque ela tinha também uma decisão muito procedimental ali de finalmente desse ciclo do programa Nairobi para que ele pudesse ser implementado. E as outras agendas, tirando o GGA, tiveram decisões também muito processuais, que não envolveram diretamente um debate intenso em relação ao conteúdo das agendas. Essas agendas ficaram muito travadas, com muitas idas e vindas, em especial os planos nacionais de adaptação se travaram, né, das várias maneiras que ele se trava a cada ano, mas que sempre tem como pano de fundo esse grande elefante aí que fica na sala, que é o financiamento para adaptação, que como ele não é dialogado, ele não é debatido e não se tem avanço sobre essa meta de adaptação, a agenda de INEP se paralisa, porque tanto os países mais ricos quanto os países mais pobres estão tentando encontrar esse caminho para ou fugir do financiamento ou chegar a esse financiamento, e aí a agenda de NEPs ela não se desenvolve. Aí, agora eu acho que a gente já pode passar para essa agenda principal, que é a agenda da Meta Global de Adaptação, o nosso querido GGA. A Meta Global de Adaptação veio desse percurso de 3 anos de grandes decisões sobre a meta, que envolveram desde a definição das 11 metas de adaptação que comporiam essa meta global de adaptação, do mandato que foi dado para especialistas externos construírem o conjunto de indicadores que seriam utilizados para apoiar o, a realização, né, a implementação das metas e todo o debate acerca de como, depois da definição dos indicadores, a gente chegaria na implementação e de quais abordagens de adaptação seriam consideradas, tendo um debate muito privilegiado para a agenda de adaptação transformacional. Então, todos esses debates estavam ali envolvidos dentro do texto do GGA. Então, apesar de o grande foco ter sido esse debate sobre os indicadores, a gente tinha esses outros componentes da agenda de adaptação transformacional, do que seria o Baku Adaptation Roadmap, correndo também em paralelo. E por essa razão a gente teve tanta reunião ao longo das 2 semanas de Bonn, porque ao passo que estava se decidindo qual seria o mandato para os especialistas desse mês até setembro, né, para que eles pudessem entregar a lista refinada dos indicadores, chegando no mandato obrigatório de 100 indicadores, mas também tinham essas outras discussões que se utilizaram de muitas reuniões informais para conseguir chegar no diálogo, né, e na tentativa de convergências ali entre as várias abordagens que os países tinham. A gente começou a Semana de Bonn com um workshop que os especialistas apresentaram a lista dos 490 indicadores, que antes eram 9.000, e aí, ao chegar com essa lista de 490, houve uma reação de um grupo de países, especialmente os países africanos, no sentido da
insatisfação com uma lista de 490, sendo que o mandato precisa de 100. Apaziguada essa discussão, começou-se uma outra acerca de qual seria a estratégia para refinar esses indicadores, o que é que os países acordariam que seriam as estratégias para sair dos 490 e chegar no 100, e se essa lista dos 100 teriam indicadores de meios de implementação, e aqui foi a grande cereja do bolo das 14 horas de discussões ininterruptas. Essa discussão, ela foi e voltou, e por essa razão ela chegou no final do dia no final da semana muito intensa, porque ao longo dos outros dias foi se debatido sobre o que se queria do Baku Adaptation Roadmap, que vai ser esse espaço para discutir a implementação do GGA e adaptação transformacional. Aí eu vi aqui no chat um pedido para explicação sobre o que é essa abordagem. E ela tem sido uma abordagem muito vocalizada pelo Norte Global, que tem especialistas do Norte e do Sul Global, pesquisadores e ativistas, estudando e pensando essa abordagem como uma abordagem estrutural para se pensar transformações de sistemas para adaptação, em contraponto a uma adaptação que é incremental. Então, em termos de estruturas, né, quando a gente pensa na adaptação transformacional, a gente está pensando numa adaptação mais ambiciosa nesse contexto de transformações de sistemas, em contraponto a uma adaptação que é incremental, que é do puxadinho, que é das pequenas obras e pequenos ajustes nos sistemas para dar conta da necessidade de se adaptar. Os países LDCs e grupo africano têm muita resistência com considerar só a abordagem transformacional, porque, dada a ambição que ela é incompatível com as capacidades estruturais dos países de conseguirem seguir uma métrica única de adaptação. Então, os países têm pedido para que a abordagem transformacional se equipare às soluções baseadas na natureza, às soluções baseadas em comunidades, às soluções lideradas pelas comunidades, para que a gente consiga ter um parâmetro de adaptação que não seja inalcançável para os países mais pobres. E essa discussão está lá contida no último draft que saiu de Bonn e que pode ser vista, né, por todo mundo com as várias opções que se tem de escolhas que a gente vai levar para a COP para debater numa nota informal, porque esse pedaço do texto ele ficou sem qualquer encaminhamento de confluências ali entre os países. E aí a gente chega finalmente aí no último dia da conferência, tentando fechar o que seria a parte mais prioritária para ter uma decisão, que era esse mandato para os especialistas, que era dizer para os especialistas o que os países queriam que eles fizessem até chegar na COP, para que na COP se olhasse para os 100 indicadores e pudesse dizer, é com esse conjunto que a gente vai seguir para a implementação. E aí, nesse debate, os países do Norte Global, especialmente a União Europeia, né, o conjunto ali, União Europeia, manifestou a impossibilidade de incluir na lista principal dos 100 indicadores, indicadores de meios de implementação. O que era um absurdo no conjunto das discussões que foram acumuladas ao longo das 2 semanas, e no que já havia sido decidido nas últimas 3 decisões de COPs, que já continha a perspectiva de que os indicadores do GGA precisavam ter meios de implementação para garantir a sua efetividade. E quando a gente está falando de meios de implementação, a gente está falando da provisão do financiamento para que a adaptação consiga ser realizada, mas também a perspectiva de monitoramento, de avaliação, de planejamento, que precisa estar contida nos indicadores da meta global e não só indicadores temáticos que vão monitorar ali saúde, educação, cultura. E esse debate rolou por 14 horas, porque os países do Sul Global, os países do Grupo Sur, Grupo Africano, LDCs,
né, a ILAC e outros, não aceitaram qualquer decisão saída de bom que não tivesse meios de implementação considerados ali na lista principal dos indicadores. E aí essa disputa rolou por muitas horas, e nessas horas em que essa disputa acontecia, a gente teve uma discussão de proposição de muitos textos ali para negociação. Os países em desenvolvimento produziram ali no grupo do G77 várias propostas de redação para que a União Europeia e os países ricos pudessem avaliar e considerar, até que, dado o cansaço, a União Europeia resolveu ceder para que houvesse nessa lista principal de indicadores a inclusão de meios de implementação e o segundo componente importante, que são os indicadores transversais, considerando os grupos prioritários da adaptação, direitos humanos, gênero, juventudes e crianças. E, infelizmente, né, a gente teve uma perda muito grande no texto final, que foi a remoção das populações afrodescendentes, que iria, para a primeira vez, considerada dentro da agenda de adaptação, e nesse último draft que foi apresentado, houve a retirada do termo pessoas afrodescendentes e a inclusão de vários outros grupos prioritários, demonstrando que, de fato, foi um pedido de bastidor de grupos de países para que houvesse a retirada do termo de pessoas afrodescendentes do texto, que é algo que a gente vai precisar lutar aí para a COP. Então, para finalizar, só trazer que na COP, então, a gente já tem esse mandato mais explícito para os experts, que eles precisam entregar até setembro o conjunto refinado dos indicadores, e para isso eles vão utilizar da Semana de Clima em África para fazer a apresentação desses indicadores. E para a COP, a gente vai ter esse debate intenso sobre o Baku Adaptation Roadmap e sobre essas abordagens de adaptação, aí com muito foco para adaptação transformacional. Então, na agenda de GGA, a gente tem grandes emoções para a COP ainda. A esperança é que a gente tenha esse mesmo embate colocado, porque a gente olha e consegue observar a posição da União Europeia nesse jogo de travar as discussões de financiamento, e uma grande esperança de que as outras agendas que tiveram decisões procedimentais consigam avançar, especialmente a agenda de planos nacionais de adaptação, que a gente vê tanta correlação, né, entre o GGA e a agenda aí de planos nacionais de adaptação. Acho que é isso, um pouco esse resumo da obra. Poderia falar por grandes horas ininterruptas, dado que a gente teve horas ininterruptas de decisão também, mas vou deixar para os guerreiros e guerreiras aí que quiserem complementar, falarem depois. Obrigada. Obrigado, Tainá. A gente tem mais meia hora e o Alexandre tem o desafio agora de lidar com a escassez de tempo, já que, tal qual no espaço atmosférico, os países desenvolvidos ocuparam é, todo o seu tempo e te negaram o direito ao pleno desenvolvimento da sua argumentação. Mas, enfim, lide com essa questão de equidade agora e vamos embora. Obrigado, Cláudio. E o ruim de falar por último é porque as outras três são muito boas, né? Inclusive a sua introdução, Cláudio. Eu vou ser bem rápido, até porque eu vou ter que ir embora daqui a pouco, então eu vou me ater ao tempo, tá? E eu acho que diferente das felizes companheiras, que tem uns tracks específicos, né? Falando financiamento, como a Marina falou, Just Transition, GST ou adaptação, natureza não é um item, né? Então, a gente tem que fazer ali uma busca aonde isso vai aparecer, como aparece e como a gente vai atuar, tá? Então, isso quer dizer que a gente olha o track da negociação, os tracks da negociação e aquilo que é fora do processo de negociação, né? E aí eu vou falar no finalzinho da Action Agenda e outras coisas. Então, só para dizer que a gente tem que ir buscando esse equilíbrio e né, e onde está o tema.
tá? Então, especificamente na negociação, eu acho que tem, né, entrou a questão de sinergias na cooperação internacional. Eles adotaram, taking note, né, o que saiu do relatório no começo de junho. E você tem lá, onde tem lá o item 2, o parágrafo dos 9 ao 14, ele fala das três convenções. Mas o 14 em específico, aí sim tem itens que vale a pena salientar, que é o impacto, né, avaliar o impacto do clima na biodiversidade, olhar a questão de restauração e conservação e o capacity building vinculado à biodiversidade. Então, ali tem temas específicos que a gente, inclusive, eles abrem a possibilidade de submissão até 30 de setembro, para o que vai ser conversado em Belém, né? Então, tem ali uma possibilidade, quer dizer, isso vai ampliar, acho que para quem está ouvindo e, né, e quiser estar pensando em fazer submissões, ali é uma nova possibilidade de submissões, tá? Obviamente que no Just Transition, né, como já foi bem falado, tem um parágrafo lá, que é o 11K, né, que faz uma relação específica, tá, para a questão de ecossistemas e biodiversidade. Então, também é óbvio que isso, como for avançar o Just Transition, né, a Estela já falou bastante, né, na expectativa, para quem está olhando a questão de natureza, esse 11K, para a gente é o nosso, né, nosso fresh air ali, que dá uma felicidade. Em adaptação, Tainá, por exemplo, que me falava assim, olha, tem lá dois temas, dois pontos específicos nos indicadores, que é sim ter NBS, né, Nature Based Solutions e Ecosystem Based Approach, que é vinculado sim a muitas agendas que a gente está olhando de natureza, tá? No MWP, né, o Mitigation Work Program, que também tem ele adota, ele take note também, né, o que saiu do Panamá, que foi um foco de florestas, né? Ainda tem mais uma que vai acontecer agora em setembro, né? Como já foi falado, mas a priori entende-se que ele será sim considerado e terá uma consideração específica de florestas em Belém, tá? Então no MWP, pelo menos o que eu ouço aí mais dos negociadores, vai ter uma linha específica de conversa, principalmente focado no IPOC, né, na agenda de populações indígenas e comunidades tradicionais ali no MWP. Pelo menos é o que parece que a diplomacia brasileira está puxando, tá? Eu acho que eu ainda tenho outros tracks de negociação. Teve de agricultura, por exemplo, que eu acho que é um que a gente tem que olhar qual vai ser a relação de agricultura com natureza, e aí, obviamente, a questão de desmatamento, mas isso eu ainda não tive clareza, não sei se a Rede do Imaflora está aí, se ela tiver, ela pode ajudar aqui, né? E, bom, eu acho que também no track ainda, que não é da negociação, mas que a Marina falou um pouquinho, que é o mapa do caminho, fica em dúvida como é que vai entrar a questão de financiamento para florestas, e principalmente o TFFF, se vai ser colocado, como vai ser considerado, né, nesse caminho aí para esse mais 1 trilhão, né, já que a priori 300 bilhões não seria do TFFF, enfim, ainda tem dúvidas, mas assim, como vai ser considerado a questão de financiamento para florestas ou natureza no mapa do caminho, que eu ainda acho que isso vai ser aprofundado e certamente vai ser uma das. Como o Brasil está botando muita expectativa no TFFF, imagino eu que isso vai ganhar muita voz daqui até Belém, tá? No que fora desculpa, antes de entrar no fora, eu não vou deixar de falar aqui do artigo 6º, e eu acho que aqui tem, assim, lá teve uma discussão do 6.8, que teve, não é uma regra 16, mas é quase uma regra 16, né? Vamos continuar a conversar em Belém, e é uma discussão de financiamento ali, se dos multilaterais, para o 6.8, ou se países, se organizações que não partes, né, podem também aplicar para o 6.8. Então ficou lá uma conversa bastante tensa, que não é comum no 6.8, né? Geralmente o 6.8 são conversas bem leves. Mas no fato deu aí, vamos dizer, abre colchetes, né? Regra 16, e vai para Belém.
Teve lá um capacity building do 62, 64, lá em Belém, lá em Bonn, e o 62, 64 já estão em implementação. Tá? Então, eu participei desse capacity building, eu acho que está super interessante. Obviamente, tem esse aqui para. E eu não vou fazer nenhum, não estou defendendo aqui, tá? Floresta ou não floresta, etc. Eu acho que isso é para outra conversa, mas tem sim uma expectativa, principalmente de vários países florestais, de financiamento para manutenção de floresta pelo artigo 6º, tá? Então, bom, agora eu vou para a Action Agenda, tá? Action Agenda foi o tema da quarta carta. Então, lá você, que foi então, lá no final da primeira semana, e lá você tem 6 pilares, 30 objetivos, e obviamente tem um ali, que é o segundo, que é bem vinculado com a nossa agenda, né? Que entre a natureza, entre a floresta, entre o oceano, que está, a priori, eles colocam esses 6 pilares, mas eles vão já fazendo uma separação entre as agendas da negociação e entraria, então, com um olhar sobre mitigação. Tá? Então, ainda está carecendo, ainda de entender direito o caminho da Action Agenda, né? Como isso vai ser aprofundado, como isso vai ser relacionado para a entrega do GSP, né? Que é um desejo da diplomacia brasileira, esse track, essa integração entre a Action Agenda com a implementação, né? Com a implementação do GSP, que me parece um caminho super interessante, tá? Assim, aí uma leitura mais pessoal minha. E aqui o Brasil tinha duas opções, ou soltar novas iniciativas, né, que ia ser politicamente faz igual Dubai, solta mais 15 e não faltaria temas para isso, ou tentaria arrumar um pouco a casa. Acho que eles foram ousados e tentar arrumar a casa em vez de soltar mais 15 iniciativas. E só que obviamente não é fácil. Então, e tem muitas dúvidas ainda como isso vai seguir. Obviamente isso tem que ser mais esclarecido aqui pelo menos nos próximos 2 meses, né, para isso ser de fato apresentado em Belém. Fora da Action Agenda, eu acho que vale destacar um hub que está sendo colocado, que chama o Global Fire Hub, tá, que eu acho que vai ser uma das grandes entregas de Belém, aí, que é um hub global que olhe incêndios florestais, né? Não sei se a Anne do IPAM está aí, mas é uma agenda muito cara para vários países do mundo, e obviamente aqui no Brasil a questão de incêndios florestais. Vai ter ainda em Belém um diálogo de mercado de carbono, vai ser uma das coisas que vai, não tenho dúvida que isso vai ser uma das coisas que vai mais chamar atenção, pelo menos aqui no Brasil, para Belém. E ainda coisas que estão em aberto, se vai ter Forest Day, Biodiversity Day, Indigenous People Day, né, como vão ser esses dias aí, vamos dizer que são agendas presidenciais que não ficaram claras. E acho que eu vou, para finalizar aqui o meu tempo, Cláudio, eu acho que a Tainá começou falando de desejos e vontades, né? Eu acho que esse foi um banho de água fria que a gente teve lá em Bonn, né? A gente chegou, parece que desejos e vontades, que a nossa, né, o Brasil é um país que constrói pontes, mas a priori, apesar de tudo isso, a paulada logo no começo foi forte, falou assim, olha, aqui, amigos, negócio à parte, e isso ficou claro nesses 10 dias lá, e dá o indicativo de como vai ser Belém também. É isso, super obrigado, viu? Boa, Ale. Que bom que você se ateve ao tempo e só falou o dobro do tempo alocado. É, bom, temos 20 minutos para perguntas, angústias, xingamentos. Tá aberto, só levante a mãozinha. Simone. Oi, pessoal, bom dia, obrigada pelas atualizações. Ale, eu gostaria de saber dessa agenda de sinergias, se tem algum resultado, algum documento, porque a gente vem acompanhando, né, como IP, com outras instituições, com a W também, né, WWF, TNC, etc., essas discussões. E aí, lá em Bonn, teve algum desdobramento, algo onde a gente possa consultar? Obrigada. Estou colocando aqui no site as duas coisas que vale a pena olhar. Tá aqui no site não, né? No chat No aqui, tá chat. bom, Simone? Também qualquer coisa Briga. manda mensagem direto, tá bom? Ah, pode deixar, obrigada.
Micaele. Oi, gente, bom dia. Eu vou pedir perdão porque não estou conseguindo ligar minha câmera aqui no computador, mas vocês me escutam bem? Sim. Perfeito. A minha pergunta é mais para Tainá, sobre o draft que saiu, né, de Bonn, né, que vai até a COP30 sobre GGA. Se até a Climate Week em África, ou até a COP30, a gente ainda consegue lutar pelo termo afrodescendente desse texto, se ainda é uma possibilidade ou se já está totalmente fechado. E eu acho que também só para mencionar, a Marcelo puxou uma grande mobilização também sobre o GGA, né, durante Bom ASB, sobre a gente conseguir colocar crianças e jovens dentro dos textos, né, dentro do draft que saiu final. E o parágrafo 8 e 9 do GGA mencionam isso de forma bem explícita e a gente tem uma esperança que algo seja feito, assim, elaborado de forma robusta até a COP30, mas queria saber sobre essa terminologia, sobre afrodescendentes, porque é algo bem importante, principalmente para a comunidade afrodescendente aqui no Brasil e para outros países também, então ver se ainda é uma possibilidade a gente lutar. Obrigada, Micaele. Bom, a gente só vai conseguir ter essa certeza na primeira semana de COP, mas com um texto em aberto para poder incluir coisas e retirar coisas. Então, a gente recomeça essa luta que a gente fez em Bonn, agora com um texto um pouco mais pactuado, mas, de novo, fazendo as mesmas articulações que a gente fez, né? Guia esteve muito à frente dessa agenda, de pessoas afrodescendentes em praticamente todas as agendas. Não sei se Mari depois quer falar sobre isso, mas a gente teve a oportunidade de fazer uma conversa, né? Eu fui junto nessa com o grupo africano, e depois da retirada do termo, né, houve essa reflexão de se eles poderiam apoiar com mais força essa agenda na COP, e a gente está com essa esperança de que a gente consiga ter maiores grupos, né, de países, não só o Grupo Sur, vocalizando esse interesse de manter o termo lá na agenda. Então, esperanças, mas assim, muita luta também na COP para entrar no texto. Ninguém vai perguntar de logística, de crise da UNFCCC, de ficarem sem tradução, de fechar o negócio às 6 da tarde. Acho bom mesmo, porque esse tipo de coisa a gente não responde. Até queria, mas eu não quis ser indiscreta. Bueno, se não houver perguntas, a gente pode até encerrar mais cedo e dar às pessoas a mercadoria mais preciosa hoje em dia, que é tempo livre de volta. Posso perguntar de logística, então, já que estamos aqui, né, com tempo livre? Ah, olha aí. É, o que que vocês captaram lá sobre esse climão dos preços das hospedagens de Belém? O que que vocês acham que o governo pode fazer? Se vão interferir mesmo no preço dos hotéis? Tem alguma movimentação nesse sentido? Porque tem umas coisas um pouco absurdas, né? Tipo, eu entrei no Booking essa semana, tinha uma casa de 3 quartos por R$ 500 mil para as 2 semanas da Copa. Então, assim. Opa, me diz qual é, porque tá barato. Eu estou sabendo de uma grande por 280 mil, Cláudio. Se precisar. Não, eu vi no Booking uma a 2.400.000. Meu Deus do céu. Enfim, queria saber como é que estavam essas movimentações e se tem alguma perspectiva disso ser resolvido de alguma forma, assim. Então, eu vou, como estamos aqui on the record e sem cerveja, eu vou falar o que a gente
ouviu nos briefings, no briefing de logística e um pouco o que estava rolando nos corredores. Então, o briefing de logística basicamente foi o secretário da Secop dizendo: La garantia sou eu, fiquem tranquilos, Belém está preparada, está tudo pronto, tudo certo, a plataforma estará no ar na última semana de junho, também conhecido como semana passada. E eles ouviram dos países e da sociedade civil o seguinte: galera, não tem nada resolvido. A gente está há 5 meses da Copa e ninguém tem acomodação. Isso é uma coisa sem precedentes na história da Convenção do Clima, porque, em geral, todo mundo já tem reserva um ano antes, 6 meses antes, 8 meses antes, enfim. Então, está todo mundo. A parte boa é que está todo mundo no mesmo barco. A parte ruim é que o barco não tem lugar para ninguém ficar. É, então, o Brasil escutou bastante. E a reclamação maior era justamente sobre os preços que derivam, né, da escassez de meios de hospedagem na cidade. Eu acho que não tem outra solução a não ser o governo fazer uma intervenção. Não tem como, porque o pessoal da União Europeia reclamou bastante, falou assim, ó, e não foi só a União Europeia, não, as ilhas falaram, os países menos desenvolvidos falaram, as Filipinas disseram, vocês estão acabando com a inclusividade da COP30 desse jeito, porque a gente não vai poder mandar delegações grandes, os países pequenos vão poder mandar praticamente ninguém, a sociedade civil não vai poder mandar praticamente ninguém, e como é que vocês querem a COP do povo, a COP inclusiva, etc, 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 depois de 3 COPs em ditadura, se a gente não vai conseguir chegar em Belém para essa grande celebração. E o cálculo que eu acho que foi a União Europeia que apresentou foi assim: as hospedagens em Belém estão custando 5 vezes mais do que as hospedagens em Dubai, que Dubai não é um lugar exatamente barato. Isso está na mão da Casa Civil agora para resolver e, em última análise, da Presidência da República. Porque isso não cabe à presidência da COP. A presidência da COP é vítima dessa coisa dos preços, porque está atrapalhando o plano deles, e quem está escutando dos países são eles. Então, assim, a pessoa que decidiu fazer a Copa em Belém vai ter que dar um jeito de fazer com que a Copa em Belém tenha acomodações em quantidade, em qualidade e em pagabilidade, né? Affordability. Saiu agora uma notícia, hoje de manhã, que os hotéis de Belém, depois de terem dito que jamais se dobrariam aos comunistas querendo intervir no setor privado, bibibi, eles fizeram um acordo para reduzir o preço da diária de 100 a US$ 300. US$ 300 já é assim completamente fora de realidade. E é só para negociadores isso. E são poucos hotéis também. E 5 deles ficam em Castanhal. Eu não sei aqui quem já foi a Castanhal. Castanhal não é Osasco. Castanhal é mais longe de Belém do que Osasco é de São Paulo. É, então, enfim, essa é a situação. O Lula vai ter que resolver essa coisa dos preços. E não tem como resolver isso sem intervir no domínio privado, né? Sem fingir que é um governo de esquerda, que, enfim, vai ter que fazer essas coisas. Fê, Não, só sobre essa coisa de preço, eu não ia falar nada, mas vou falar, enfim. Eu acho que tem que reconsiderar se não é hora de fazer alguma coisa, alguma falha, alguma manifestação, porque inclusive essa matéria que fala de reduzir preços, ela fala para negociadores, porque assim, eu acho que a gente tem que diferenciar nessa hora que os caras têm uma obrigação contratual com negociadores e pessoal da ONU, né, por conta do Hosting Agreement, que é um contrato. Com a sociedade civil e outros participantes, não tem obrigação nenhuma. Então, nada dessas reduções dos preços, assim, nos alcançará ou nos facilitará a vida.
Então, só colocando na mesa de novo considerar a possibilidade de algum tipo de manifestação. Abraço. Pessoal, acho que seguindo então um pouquinho na logística. Opa, câmera aberta. Alguém tem notícias sobre procedimento de credenciamento? Eu lembro que nas COPs anteriores, a essa altura, a gente já conseguia ter algum vislumbre de datas, etc. Mas eu também não tenho escutado muita coisa. Então, se vocês tiverem informações de como é que está isso, agradeceria. Quer falar? Ponto focal do você. Eu? É, Desculpa, Ana, você pode repetir a pergunta para mim? Posso, mas acho que a Mariana já Logística? colocou a aqui que a Mari respondeu previsão aqui. é abrir em agosto a credencial, né? Inclusive a credencial disponibilizada pelo governo federal, né? A Ou credencial não. pelo governo federal tem que ver se eles vão abrir. Assim, a expectativa de todos é que eles abram, porque eles abriram nos últimos anos, abriram para bom agora. Imagino que vai ser um processo com algumas limitações, como foram as últimas. A credencial da UNFCCC, que só as organizações observadoras credenciadas vai abrir em breve, acho que é agosto. Daqui a pouco deve abrir prazo também para side event e já está aberto o prazo para pavilhões. Quem tiver interesse, parece que eles são milionários, caríssimos, mas quem tiver interesse já está aberta a chamada para isso. Mari. Uma, uma questão sobre credenciamento, por não ter mais agenda além dos eventos mandatados em financiamento, na segunda semana eu acompanhei AIM, que é os arranjos para as reuniões intergovernamentais. Então, é basicamente negociar como vai negociar, e isso também que a Fernanda trouxe sobre o contrato com o host country. E teve uma proposta de texto na mesa em limitar a credencial de party overflow para até 500 credenciais. E aí depois isso saiu da mesa e o Brasil foi um dos países que pediu para que o texto fosse ter atenção ao número de credenciais, mas não ter um número, tipo, não ter um cap total. Então, o texto final, né, que saiu, é que os países vão considerar o limite, mas que não tem um número máximo. Mas por ser presidência e por isso ter sido um grande tópico, assim, falaram em todas as reuniões de EM, eu acredito que vai ser ainda mais restrito, né? Desde de Dubai, que foi aquele estrondo, eles estão dizendo que vão restringir, mas acaba que, enfim, a gente acaba quem tem acesso ao formulário acaba conseguindo. Mas é só para, enfim, terem atenção, se falarem com parceiros que são registrados como observadores, porque isso, de fato, estamos esperando que eles vão estar mais atentos com isso, porque estão sendo cobrados de outras partes também, e os olhos estão todos no Brasil. Isso foi tópico de negociação. Eles não querem ter tempo livre, né? Acho que Simone, não sei se é uma mão velha, e Mari, Não, é uma mão nova, tá. embora seja velha. Mas eu ia perguntar se você vai ter algum espaço, algum hub lá, ou na Blue Zone, na Green Zone, como é que tá? Estou pensando isso, porque vai ter os side events da Blue Zone, que é aquela confusão, né, sempre para fazer os merges para ser admitido, etc. E os espaços de eventos paralelos, se vocês estão pensando em alguma coisa, já tem alguma coisa definida. Obrigada. Eu não sei se a Izzy eu estou vendo aqui, não sei se Joana está também. Izzy pode falar, acho que não tem previsão dentro da Blue Zone, até porque nós não temos dinheiro. Isso. Na Blue Zone é coisa de milhões de dólares, a gente não tá fazendo isso, mas a gente até mandou um e-mail para a rede que a gente tem um espaço do Teatro Valdemar, em Belém. Então a gente vai ter um espaço outside completamente, vai ser no espaço de Belém, mas fora da Green Zone e fora da Blue Zone também. Mas a gente tem um espaço lá. Obrigada, Ilse. Mari, Não, é só. Alguém falou de credencial, acho que foi a Marina. Só, eu não sei, a gente ano passado fez uma pressão com ofício, com a C e tal, para algumas credenciais, algumas. Ah, enfim, esse negócio de observador oficial e tal. E as organizações
Acho que travou. Foi ela ou fui eu? Foi ela. Acho que foi ela, porque travou pra mim Foi também. Mari. Estão me ouvindo? Voltou. Voltou, Mari. Voltou? E fechei o vídeo aqui. Não, a gente recebeu um e-mail da UNFCCC com um formulário para a gente, como observador provisório, porque eles só vão bater o martelo na COP30, né? Então, quem estava na lista na lista de espera recebeu esse e-mail para preencher um novo formulário para a gente também poder ter acesso ao sistema a partir de final de julho e pedir credencial já oficial pelos nomes das organizações. Só mais um toque para quem recebeu, às vezes não olhou. Obrigada, pessoal, pelo compartilhamento. Sobre as atividades, achei muito legal a OAC ter esse espaço. Eu sou de Belém, é um espaço super bacana na cidade, então acho que vai ser muito legal. Parabéns, gente. Eu queria saber, em relação às outras organizações que compõem a OAC, a gente fez alguma espécie de planilha, compartilhamento de quais são as atividades que vão estar acontecendo? A gente pretende fazer alguma coisa assim? Porque eu acho que seria legal também, eventualmente, a gente ir somando esforços, e nas nossas iniciativas. Sim, eu tenho um mapeamento de algumas organizações. A gente tem esse mapeamento do OC, que é um formulário que você responde lá e você fala os eventos que vão estar tendo. E com a estação central da COP também, a gente consegue fazer esse mapeamento. E eu construí um mapeamento de espaços que tem tanto da nossa rede quanto externos também, que vão rolar fora da Blue Zone e da Green Zone, vão estar ali naquele espaço de Belém todo. Tá tudo em produção, não tem nada que eu soltei na rede ainda, mas eles estão aí. Assim que os hotéis aparecerem, a Izzy vai soltar as planilhas. Então tá, minha gente. Vambora, né? Sexta? É isso aí? Muito Isso aí. obrigado. Bom fim de semana para Obrigada, pessoal. vocês.